Esse avião caiu em uma região remota da Cordilheira dos Andes e um grupo de pessoas sobreviveram por 72 dias na neve, mas para isso tiveram que pagar um preço. Me diga, o que você seria capaz de fazer para sobreviver? Conseguiria chegar aos últimos limites do ser humano ultrapassando valores morais? Eu sou Francisco Carlos e no vídeo de hoje vou te mostrar tudo sobre o acidente do voo 571 e a história de 16 pessoas que tiveram que fazer algo completamente terrível para continuar vivendo. Essa história te dará arrepios. Então fica comigo até o final que eu te conto tudo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E antes de começarmos, conheça o GM2 Pro. Esse fone é surreal, possui um design incrível e também tem um cancelamento de ruído. Seu sistema de toque serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay para ter uma experiência melhor nos jogos. Esse fone é excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria tem duração de até 5 horas seguidas e com a capinha você consegue recarregar mais de 4 vezes, proporcionando mais de 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom FUTURO10 para um super desconto. O link está aqui na descrição. Agora vamos ao vídeo. Muitas pessoas consideram um verdadeiro milagre sobreviver a um acidente de avião. Infelizmente, os sobreviventes do voo 571 não compartilharam dessa opinião, pois o acidente foi apenas o início de outra história de terror que resultou na morte de grande parte dos passageiros. Os sobreviventes enfrentaram enormes desafios para garantir sua sobrevivência, sem saber o que os aguardava. Ao longo da vida, construímos conceitos sobre vários assuntos e um deles é a aversão a comer coisas consideradas uma atrocidade de grandes proporções. No entanto, diante da falta de resgate, de comida e de qualquer outra opção, o que você faria no lugar desses sobreviventes? Seria capaz de fazer o mesmo que eles? Até onde você iria para garantir sua própria sobrevivência? Em 1972, a Força Aérea do Uruguai embarcou em uma missão que inicialmente parecia ser uma simples viagem para transportar uma equipe de rugby e seus familiares de Montevidéu, Uruguai, a Santiago, Chile. O voo 571 estava programado para ser uma jornada rotineira, mas a natureza caprichosa das montanhas dos Andes tinha outros planos. Antes mesmo de decolar, durante a estadia em Mendoza, Argentina, os tripulantes já começavam a enfrentar desafios. O mau tempo nas montanhas indicava que essa jornada seria mais desafiadora do que o esperado. O avião, projetado para operar em altitudes de até 6.900 metros, teria que navegar pelo corredor estreito do Passo del Planchón, nas Cordilheiras dos Andes. Infelizmente, um erro de cálculo na localização levou os pilotos a descerem prematuramente, sem perceberem que ainda estavam nos Andes. Um cenário que transformaria uma viagem comum em uma luta pela sobrevivência, considerada por muitos o maior milagre da história da humanidade. Os desafios aumentaram quando, às 15 horas e 30 minutos do dia 13 de outubro de 1972, o avião colidiu violentamente com uma montanha. A terrível colisão resultou no desprendimento das asas direita e esquerda, pouco antes da aeronave mergulhar em uma região remota da Argentina. Assim, a tragédia estava prestes a se desenrolar, marcando o início de um pesadelo para aqueles a bordo. Os sobreviventes, enquanto se recuperavam do choque inicial, não faziam ideia de que o pior estava por vir. A luta pela sobrevivência estava apenas começando, com desafios como o frio implacável, a escassez de recursos e a necessidade de tomar decisões cruciais para manter a esperança e a vida. A busca pelo avião desaparecido teve início com a esperança de encontrar os ocupantes em meio às imponentes montanhas dos Andes. No entanto, rapidamente ficou claro que o último local informado não era preciso, o que complicou ainda mais a tarefa da equipe de resgate. Cruzar os Andes já era desafiador, e o cenário tornou-se ainda mais hostil com as montanhas cobertas de neve, obscurecendo a visibilidade da aeronave branca entre a vastidão gelada.
O ambiente inóspito e as condições climáticas extremas alimentaram o ceticismo, levando muitos a acreditar que não havia sobreviventes. A busca, inicialmente impulsionada pela esperança, foi eventualmente cancelada após 8 dias de esforços. No entanto, as famílias dos passageiros recusaram-se a desistir, mantendo viva a chama da esperança em seus corações. O destino do avião tomou um rumo trágico e, ao atingir o topo de uma ladeira, deslizando de ponta cabeça a uma velocidade absurda, o impacto fatal ceifou a vida dos pilotos e alguns passageiros, mas, surpreendentemente, 33 pessoas conseguiram sobreviver ao acidente. A cruel realidade do clima extremamente frio naquelas altitudes resultou em 5 mortes na primeira noite após o acidente, impondo uma dura prova de sobrevivência aos destemidos sobreviventes. Entre os sobreviventes destaca-se a notável história de Roberto Canessa, um jovem de 19 anos e estudante de medicina. Mesmo após receber uma pancada horrível na cabeça, Canessa recorreu à fé e à determinação para preservar sua vida. Surpreendentemente, ele emergiu do desastre como um exemplo notável de resiliência e superação, trilhando um caminho que o levou a se tornar um renomado cardiologista pediátrico no Uruguai. Numa entrevista emocionante para o National Geographic, Canessa compartilhou as crueldades dos primeiros instantes após o acidente, descrevendo vividamente a angústia de ouvir os gritos de socorro de um garoto cego, com uma barra de metal cravada no estômago e parte da cabeça exposta. Essas experiências aterrorizantes marcaram profundamente sua vida, tornando-se fonte de lições que nunca o abandonaram. Depois da queda, as mortes causadas pela temperatura foram um desafio para os sobreviventes, que precisavam encontrar soluções para se manterem vivos. Roberto e os outros utilizaram partes do avião como assentos e bagagens para construir abrigos. A parte almofadada dos assentos foi aproveitada para criar sapatos, tudo isso visando contornar as temperaturas abaixo de zero. A criatividade desempenhou um papel crucial na sobrevivência deles. E Canessa disse o seguinte sobre as estratégias adotadas: precisávamos de cobertores, por isso isolamos os assentos do avião que continham um tecido de lã. Usamos o fundo dos assentos para sapatos de neve e construímos redes para pessoas com as pernas quebradas. Todos tinham uma função. Como eu era estudante de medicina, fui encarregado de ajudar as pessoas feridas, tratar infecções nas pernas dos meninos e estabilizar as fraturas. No entanto, desafios além da criatividade surgiram. A falta de comida tornou-se um grande problema. Com apenas 8 barras de chocolate, uma lata de mexilhões, 3 potes de geleia, uma garrafa de vinho, algumas nozes, pirulitos e frutas secas, os sobreviventes lutaram para fazer a comida durar. Alguns chegaram a comer míseros amendoins por 3 dias. Desesperados, começaram a consumir algodão e couro dos assentos do avião, solas de sapato, gel de cabelo e tudo o que estavam em seu alcance. A situação já parecia infernal até que algo muito mais macabro aconteceu. Nando Parrado, que tinha 22 anos, compartilhou em suas memórias lançadas em 2006 que o desespero tomou conta de todos. Sem esperança de encontrar comida, o objetivo era simplesmente sobreviver. No entanto, a comida estava se esgotando e não havia vegetação ou vida animal por perto. Em questão de dias, as pessoas ficariam fracas para se recuperarem da fome. Os sobreviventes sabiam a alternativa para a qual poderiam recorrer, mas era terrível apenas de imaginar. E em uma reviravolta, conseguiram encontrar um rádio para acompanhar os esforços do resgate. Mas, no dia 11 de novembro de 1972, receberam a notícia do cancelamento das buscas. Sem comida e sem equipe de resgate, a situação não tinha como piorar. Desesperados por uma solução, os sobreviventes, incluindo Roberto Canessa, foram confrontados com um choque de realidade. Com o cancelamento das buscas, a única possibilidade de sobrevivência estava além do que imaginavam. Canessa tomou uma decisão difícil: usar os corpos dos recém-mortos como alimento. O ato forçou os sobreviventes a confrontar uma alternativa que, até então, só consideravam teoricamente. Os corpos não eram de desconhecidos, eram parentes, colegas de time de rugby.
amigos de escola. Roberto Canessa, em desespero, buscou orientação divina, preocupado com o roubo da alma daqueles que eram conhecidos. Relutantemente, alguns sobreviventes concordaram em se alimentar dos corpos. A vontade de sobreviver falou mais alto, e um acordo foi feito entre eles. Se algum morresse, seu corpo poderia ser usado como alimento. Essa decisão, considerada um grande tabu pela sociedade, tornou-se a única opção restante para a sobrevivência. Como estudante de medicina, Canessa liderou o processo e descreveu a experiência terrível em suas memórias, dizendo: "Nunca esquecerei a primeira incisão 9 dias após o incidente. Colocamos as tiras finas de carne congelada de lado em um pedaço de chapa. Cada um de nós consumiu quanto pôde suportar, e cada um tomou sua própria decisão em seu próprio tempo. Uma vez feito, era irreversível. Foi nosso último adeus à inocência. Os corpos dos pilotos foram os primeiros a serem preparados, pois os sobreviventes não os conheciam pessoalmente, e algumas pessoas levaram tempo para assimilar a ideia. Uma mulher, com apenas 25 quilos, recusou-se a comer carne humana e, infelizmente, acabou morrendo. E por incrível que pareça, uma das piores noites para os sobreviventes ainda estava por vir. Quando menos esperavam, uma avalanche invadiu a região, resultando na morte de mais 8 pessoas. Superar tanta morte e sangue tornou-se uma provação para os 16 sobreviventes restantes. E a noite mais desafiadora ainda estava para acontecer. Presos debaixo da neve, os 16 sobreviventes só conseguiram escapar após 3 longos dias. Após 2 meses do acidente, sem nenhum sinal do resgate, Roberto Canessa e Nando Parrado decidiram buscar ajuda, mesmo sem mapa ou experiência em escalar montanhas. Aventuraram-se na região oeste em direção ao Chile. Alguns dias se passaram sem encontrar sinal de vida humana. Decidiram então seguir em direção a um vale, na esperança de encontrar ajuda. Eles caminharam por 9 dias exaustivos e finalmente avistaram um jovem a cavalo do outro lado do rio. Roberto e Nando, mesmo distantes, utilizando-se de uma caneta, escreveram em um pedaço de papel e jogaram por cima do rio. Canessa escreveu sobre tudo o que aconteceu e o recado chegou ao jovem. Após receber o pedido de socorro, o homem que estava a cavalo ainda teve que cavalgar por 10 horas até encontrar o vilarejo mais próximo e aí sim conseguiu pedir socorro. Os últimos sobreviventes foram resgatados por 3 helicópteros chilenos após 72 dias angustiantes. Alguns estavam desnutridos, desidratados e com ossos quebrados. Embora o sofrimento tenha finalmente chegado ao fim, as lembranças assombravam Roberto. Ele fez questão de compartilhar o que ocorreu com os corpos das outras vítimas. Nem os padres, nem os familiares julgaram a atitude dos sobreviventes. Nando Parrado tornou-se um palestrante motivacional, trabalhando com pessoas que enfrentam traumas psicológicos. Roberto Canessa tornou-se um renomado cardiologista pediátrico. Esse incidente não só testou a resistência física, mas também a força mental e emocional daqueles que enfrentaram um destino incerto nas montanhas dos Andes. Assim, o voo 571 se transformou em mais do que uma tragédia aérea. Tornou-se uma história épica de coragem, resistência e o espírito humano diante das adversidades mais extremas. A história é conhecida como o milagre do voo 571 devido à raridade de sobreviventes em acidentes de avião. E ainda mais nesse caso que 16 pessoas conseguiram sobreviver, enfrentando condições extremas no topo de uma montanha por incríveis 72 dias. As adversidades eram inimagináveis, com frio, fome, desespero e a necessidade de consumir até mesmo materiais como borracha e, em casos extremos, até mesmo a carne de parentes e amigos. E a situação se agravou quando receberam a notícia de que não seriam mais resgatados, mergulhando a todos num profundo desespero. Imagina como você ficaria nessa situação. No entanto, a determinação prevaleceu e eles perseveraram. No final, a história teve um desfecho positivo, tornando-se tão comovente e grandiosa que inspirou diversos filmes, séries e livros. O exemplo é o filme Vivos, de 1993, inspirado na tragédia dos Andes. E, recentemente, a Netflix
anunciou o lançamento de A Sociedade da Neve, um filme baseado no livro escrito por um dos sobreviventes, Roberto Canessa. A produção estreou na Espanha em dezembro de 2023 e ficou disponível na plataforma em janeiro de 2024. Para enfatizar o caráter miraculoso dessa história, é revelado que um dos sobreviventes, chamado Roy, de 1,80 m, foi de 70 para apenas 37 quilos no momento do resgate. Esse impactante detalhe ressalta a magnitude das dificuldades enfrentadas pelos sobreviventes. Mesmo assim, Roy considera o acidente como um ponto de virada positivo em sua vida, reconhecendo-se como alguém extraordinariamente sortudo por ter sobrevivido. Outro sobrevivente, Carlos, encara o acidente de forma diferente, não o vendo como um drama negativo. Para ele, apesar das dificuldades, ele conseguiu vencer. Essas perspectivas dos sobreviventes destacam a força da resiliência humana. O relato termina com uma reflexão sobre a importância de valorizar cada dia e nunca desistir, pois, de certa forma, apenas estar vivo e conversando já é um milagre. A história, embora pesada e triste, é também um testemunho de superação e um verdadeiro milagre. E você? Sabe como esses sobreviventes levaram a vida e como eles estão hoje em dia? Então, continua comigo que eu vou te mostrar. Das 45 pessoas que viajavam no avião 29, sobreviveram à queda e, ao fim de 72 dias, apenas 16 foram encontradas. Hoje, 14 estão vivas. Após retornarem às suas vidas normais, os rapazes terminaram seus estudos universitários, formaram suas famílias e se dividiram entre aqueles que rapidamente se tornaram vocais sobre o acidente, atuando como porta-vozes do milagre dos Andes, e os que demoraram algumas décadas para vir a público com suas perspectivas pessoais. Nesse meio tempo, vários membros do grupo publicaram livros sobre o caso e se tornaram palestrantes motivacionais, compartilhando as lições de resiliência aprendidas com a experiência traumática. Até hoje, os homens costumam se reunir em memória dos colegas mortos. Fernando Parrado é uma das figuras mais populares ligadas ao caso. Ele retornou a Montevidéu após a tragédia, enlutado pela perda da mãe, Eugênia, e da irmã Suzy, que viajavam com ele e foram vítimas do acidente. Parrado dedicou alguns anos de sua vida ao automobilismo, chegando a disputar no Campeonato Europeu de Carros de Turismo pela equipe da Alfa Romeo. Deixando as corridas de lado, seguiu carreira como apresentador e produtor de televisão, logo tornando-se famoso por seus discursos motivacionais. Outra personalidade bastante conhecida é Roberto Canessa. Ele foi jogador da Seleção Nacional de Rugby e finalizou seus estudos de medicina. Hoje é cardiologista infantil e figura bastante respeitada e premiada na área, além de professor acadêmico. Gustavo Zerbino, assim como Canessa, jogou na Seleção Nacional de Rugby e posteriormente chegou a presidir a União de Rugby del Uruguai. Mais tarde, foi diretor de uma empresa química e esteve à frente de órgãos do setor farmacêutico. Antônio Vizintim também tornou-se empresário na indústria de produtos químicos, além de palestrante. Carlos Paes Rodrigues seguiu carreira como técnico agrônomo, que depois trocou pela publicidade. Ele chegou a enfrentar vício em álcool e drogas, desafio que qualificou como tão difícil quanto o de sobreviver nos Andes. Roberto Bob François também se dedica à prática agropecuária em seu rancho. Alfredo Delgado tornou-se advogado e, diferente de vários dos colegas, se mantém discreto quanto à sua experiência pessoal no acidente. Roy Harley tornou-se engenheiro industrial e um de seus filhos jogou no time dos Old Christians como pai. Eduardo Strauch, por sua vez, tornou-se um arquiteto renomado de Montevidéu, além de pintor. Seu primo Adolfo, que o acompanhava na viagem, é mais um que atua no setor agrário, como fazendeiro de gado. Daniel Fernandes, outro primo, também formado em agronomia, tornou-se empresário após o acidente e foi diretor de uma companhia de informática e tecnologia. José Pedro Algorta concluiu seus estudos em economia e foi viver na Argentina, trabalhando como diretor de uma fábrica de bebidas. Nos anos 2000, abriu sua própria consultoria, retornando ao Uruguai. Álvaro Mangino atuou em uma empresa de ar-condicionado e é membro do conselho da equipe Old Christians Rugby,
time em que os então rapazes jogavam nos anos 1970. Morou no Brasil por anos. Ramon Sabella, que era acompanhante no voo do amigo Rafael Echavarren, morto na tragédia, chegou a viver no Paraguai e, após anos em silêncio em respeito às vítimas do acidente, tornou-se palestrante e empresário. A maioria dos sobreviventes tinha por volta de 20 e poucos anos na época e hoje estão na casa dos 70. Agora me fala, você teria coragem e força de fazer tudo o que eles fizeram para sobreviver? Deixe sua opinião aqui nos comentários e assista agora a algum desses vídeos que estão na sua tela. Até já!